Olá! O que muda da integração regional com a morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez? E o Mercosul? A análise de especialistas e parlamentares você confere no Diplomacia, que começa agora. Eu acredito na continuidade do governo do Hugo Chávez. E você vai ver mais. A política internacional brasileira na visão do novo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Nós precisamos fazer uma avaliação do Mercosul, suas ameaças e suas oportunidades. Made in Brasil. Nos últimos 10 anos, mais de 1.000 empresas brasileiras foram compradas pelo capital internacional. Nós precisamos preservar as empresas genuinamente brasileiras. Embargo. Meio século depois, o embargo a Cuba se justifica? O tema volta à pauta com a turnê da blogueira cubana Yoane Sanches. 3 palavras eu resumo o embargo: maldade, estupidez e arrogância. No Arte e Diplomacia, uma mostra do fotojornalismo russo. E nas colunas culturais, o som pop da cubana Laritza Bacalhau. E a análise do documentário Revolution, a verdade sobre Fidel Castro. 53. This is Fidel Castro. E ao longo do programa você acompanha o ensaio fotográfico Egito, Arqueologia do Sagrado, de Kênia Ribeiro, que está em exposição em Brasília, na Galeria Nova Acrópole. A crise econômica em Portugal aumenta a chegada de portugueses no Brasil em busca de emprego. Nos 500 anos das relações Brasil-Portugal, os dois países sempre vivenciaram intensos fluxos migratórios. Ora portugueses chegando ao Brasil para tentar a vida, ora brasileiros aportando em terras lusitanas em busca de uma sorte melhor. A Europa enfrenta uma das maiores crises de sua história moderna. Os portugueses estão entre os que mais perderam postos de trabalho durante a crise econômica. Estamos a atravessar uma crise sem precedentes nas últimas décadas, com alto nível de desemprego, mais de 16%. Cerca de 1 milhão de pessoas estão sem emprego em Portugal. Na busca de uma saída para a crise, as antigas colônias portuguesas são uma opção em destaque. Entre 2009 e 2012, a migração de estrangeiros que buscavam emprego de forma legal no Brasil cresceu 70%. No mesmo período, a chegada de portugueses aumentou 217%. No ano passado, eles somaram 2.247 pessoas. O Nordeste e a capital federal foram os destinos preferidos dos imigrantes. Manuel é um deles. Português, escolheu o Brasil para se reerguer após a onda que derrubou muitos comerciantes da área de gastronomia em Lisboa. Em Brasília, abriu o próprio negócio. Com as dificuldades que estão vivendo lá, eu teria tido muita dificuldade em manter o negócio lá. Com o bistrô no bairro Nobre, ele deixou para trás as dificuldades que passou. Agora não só paga as contas, como tem uma clientela fiel e que adora pratos típicos de Portugal. A chegada de estrangeiros no Brasil é considerada uma oportunidade. O governo brasileiro está interessado nesse movimento migratório e quer aproveitar a crise no mercado econômico em outros países para atrair conhecimento e profissionais especializados. O objetivo é aumentar a produtividade e alavancar o desenvolvimento do país. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República já encomendou um estudo. Ele irá mostrar que tipo de mão de obra o mercado brasileiro precisa, onde ela pode ser melhor aproveitada e qual a demanda do setor empresarial. O país precisa, sim, de tecnologia, precisa, sim, oxigenar essa mão de obra. Não adianta você querer fazer um projeto se você não tem quem vai executar ou quem vai entender, especificar o projeto. Nós estamos vivendo com uma taxa de desemprego muito baixa. E quando se tem uma taxa de desemprego muito baixa, você só gera mais riqueza quando você inova, quando você tem uma produtividade maior. Mas como abrir mercado para a mão de obra estrangeira e, ao mesmo tempo, proteger brasileiros que ocupam postos de trabalho? A questão do estrangeiro
não vai resolver, porque não significa que ele vem altamente qualificado de lá. Ele vai vir aqui, vai atuar e, de repente, ele pode cair num mercado onde está saturado também, né? A mão de obra treinada e capacitada, ela não precisa ser protegida, ela é disputada. Mas se essa mão de obra não tem treinamento, não tem capacitação, ela é uma mão de obra desprotegida. Então, ela está suscetível às demandas de mercado. Nós temos que criar um tripé, né? Governo, empresários e o movimento sindical, a representação dos trabalhadores. Eu acho que o governo poderia exigir dos empresários cursos realmente profissionalizantes. Tem que estar atento também para a questão do intercâmbio técnico-cultural, da reciprocidade. Uma coisa é certa, os trabalhadores querem melhorar realmente dentro da sua profissão, dentro da sua atividade. Mas é preciso dar condições para que eles o façam isso. Você não vai profissionalizar aí com 30, 40 horas de curso. Você precisa de curso realmente mais longo, né, para que ele possa realmente acompanhar o desenvolvimento do mercado mundial. Aquecer a economia elevando o nível de conhecimento no mercado brasileiro. É essa a conta que o governo faz enquanto elabora a nova política migratória. Mas importar cérebros não é tão simples assim. Hoje, a mão de obra estrangeira enfrenta uma série de obstáculos burocráticos para conseguir trabalhar no Brasil. O ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Porta, chegou a criticar as dificuldades enfrentadas durante o processo de reconhecimento de diplomas. Neste momento, a Ordem dos Engenheiros em Portugal se queixa de que é sobretudo o Brasil que não está fazendo a sua parte, dizendo que os engenheiros que são formados nas escolas portuguesas, quando chegam ao Brasil, têm dificuldade em ver reconhecidos os seus cursos. O Brasil tem que ter uma política de reconhecimento de diploma para todos os estudantes nossos em outros países. Os médicos que se formam em Cuba, na Bolívia, no Uruguai, na Argentina, como nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, qual é a maneira de reconhecer o diploma? O diploma do exterior de um brasileiro vai para uma universidade e a universidade reconhece quando quer. O processo de modificação da legislação se faz urgente, porque se nós não temos uma legislação migratória que seja atual, nós vamos estar numa situação inferior aos outros países. O outro lado da moeda seria aproveitar a mão de obra estrangeira também para treinar e preencher outras lacunas em diversas áreas. Você precisa conviver com pessoas que tenham, que manejam o conhecimento, um determinado tipo de conhecimento, para que você aprenda com ele, você troque experiências com ele, e aí você melhora. Porque eu não me imagino... Manuel passa a receita do sucesso para quem quer começar uma nova vida em outro país. O ingrediente principal? Determinação. A pessoa que pensa que vem para cá e que de repente que fica por aí trabalhando legalmente, vem enganado. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. Tratem das coisas bem pensado, façam um plano, pensem em que área querem trabalhar e comecem a fazer candidaturas nesse sentido. Já está funcionando a unidade da Marinha que vai construir o primeiro submarino nuclear brasileiro. Ela fica em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. O projeto conta com tecnologia da França. A unidade de fabricação de estruturas metálicas, o estaleiro e a base naval foram orçados em quase 8 bilhões de reais. A desnacionalização de empresas brasileiras vem batendo recordes nos últimos anos. Apenas em 2012 foram desnacionalizadas quase 300 empresas. O aumento da presença do capital estrangeiro no Brasil por meio de aquisições de empresas nacionais tem sido criticada por alguns setores e aplaudido por outros. Esse é o tema de uma série de 3 reportagens do dossiê diplomático. Confira a primeira parte. Passou mais um carnaval,
Mas nos últimos anos, quem vem fazendo a festa de verdade no Brasil são grupos estrangeiros. Eles compram cada vez mais empresas brasileiras. Na mira do capital estrangeiro, várias marcas tradicionais e bastante conhecidas da sociedade. Não importa o setor, por onde se ande, encontram-se empresas engolidas por fundos de investimento ou corporações, principalmente dos Estados Unidos, mas também de países como França, Suíça, Alemanha ou Japão. O que eu vejo da desnacionalização é que ela está na raiz de o Brasil ser hoje um país inviabilizado economicamente. Essas empresas não têm raízes no Brasil, elas estão aqui para produzir, ganhar o seu dinheiro aqui e levar para o seu país. Ou seja, o dinheiro que elas estão recebendo do Brasil, os recursos que elas vão oferir aqui, serão investidos em outro lugar. Então isso é muito ruim. Você não desenvolve tecnologia se você não tiver empresas nacionais, sejam estatais, sejam privadas. O volume de investimento direto que tem entrado no país tem uma característica até aqui de uma relativa predominância de aquisições de plantas produtivas já existentes. São poucas as novas unidades instaladas com capital vindo de fora. Se eles instalassem empresas aqui seria muito bom. Pequenas e médias empresas com tecnologia sofisticada da Europa toda seriam extraordinariamente bem-vindas. Mas eles entram aqui, compram as nossas empresas, desnacionalizam, mandam o dinheiro para fora. Quando eles entram com recursos. Mas depois, eventualmente, sairão recursos. Então, se esses investimentos são feitos em setores que não geram divisas, no futuro eles vão gerar uma pressão sobre o mercado cambial. Não há nenhum investimento realmente novo, há uma apropriação das empresas nacionais. Um supermercado é um dos melhores lugares para mostrar a desnacionalização de empresas e marcas brasileiras. Nós reunimos aqui alguns exemplos. A Lacta e a Yoki foram compradas por corporações dos Estados Unidos. A Garoto, da Suíça. A Skin, do Japão. E a Ipioca, da Inglaterra. Por outro lado, as frutas e verduras desta seção são plantadas e colhidas aqui no Brasil. Mas o mercado de sementes e fertilizantes do país é dominado por empresas dos Estados Unidos e da Alemanha. E até as maiores redes de supermercado do Brasil pertencem a grupos estrangeiros. Tem se verificado um grande número de investimentos, principalmente de origem norte-americana. Eles têm se verificado em setores como, por exemplo, educação, escritórios de advocacia, que é algo que não seria permitido pela lei, né? Setor de saúde, como foi o caso recente da compra da Amil, por 9,5 bilhões. Nós precisamos preservar as empresas genuinamente brasileiras. Essas compras de empresas brasileiras, empresas de todos os gêneros, desde gêneros de brinquedos, passando por rede de supermercados, passando por tudo, essa compra só faz mal para o crescimento do Brasil, porque a verdadeira arrecadação que essas empresas realizam, ela não fica aqui, ela vai para outro país. O setor de telecomunicações também não gera divisas, né? Então, e esses setores, o próprio setor bancário, ele gera no Brasil muito mais lucros do que gera em todo o seu sistema. Fusões e aquisições de empresas brasileiras já vêm ocorrendo há vários anos. Em 2012, elas bateram um recorde e foram bem maiores do que a compra que grupos brasileiros fizeram no exterior. Desde 2004, quase 1.300 empresas nacionais passaram para o controle estrangeiro. Uma das críticas que se fazem a este processo é o aumento da remessa de lucros para o exterior. Na medida em que você tem as suas indústrias mais dinâmicas, né, os seus setores produtivos mais rentáveis nas mãos de multinacionais, elas vão tratar de mandar a grana para o exterior. Remessas de lucros em 8 anos foram
reais, 404 bilhões. Outra desvantagem da desnacionalização no médio e longo prazo seria o aumento das importações, desequilibrando a balança comercial brasileira. Cada vez você tem mais empresas estrangeiras controlando o mercado interno e também a exportação e a importação, nessa medida essa sangria, como eles dizem, é permanente. Os críticos da desnacionalização reclamam ainda que a combinação desses fatores favorece a desindustrialização brasileira. Aparentemente tem havido uma redução da produção e no conjunto do consumo industrial no Brasil tem aumentado a participação do produto importado industrial. O governo está deixando de apostar no desenvolvimento, está sacrificando a sua política de desenvolvimento, que existe dentro do governo e que está sendo superada por esta política que eu diria que tem um sentido mais ou menos eleitoral de deixar a população contente. A seguir, o que muda na integração regional após a morte de Hugo Chávez? A análise de especialistas e parlamentares em 1 minuto.